Talvez você esteja se perguntando se o problema é você, se você não é bom o bastante, se falta algo no seu currículo, se o mercado não te vê. Hoje eu vou te mostrar que o problema não é quem você é, mas sim a forma como você se apresenta. Pessoal, isso já aconteceu com vocês? Não? Currículo enviado e nenhum retorno. Entrevistas que não avançam. Sensação de ser bom, mas não sei demonstrar bem isso. Não sei falar muito sobre mim mesmo. Me comparo constantemente com todos os outros candidatos. Nesse mar vermelho de possibilidades, tem profissionais buscando seu lugar ao sol. E vender a marca pessoal e o seu valor pessoal é que faz a diferença. Vamos pensar o seguinte: o mercado não contrata potencial invisível. Quando a gente se prepara para uma nova vaga de emprego, muitos medos vêm à nossa mente. Mas aqui, para se diferenciar, precisamos buscar o seguinte: estratégias de comunicação, posicionamento e uma marca pessoal que vai te diferenciar dos demais. E vem à mente algumas das seguintes dúvidas: o que colocar e tirar do meu currículo? Como saber se meu perfil no LinkedIn combina com a vaga? Preciso ter um LinkedIn perfeito? O que o recrutador realmente avalia na entrevista de emprego? Como estar seguro na entrevista para perguntas difíceis? Porque a gente sabe que dá muito medo, né? E aqui o ponto-chave é: você não precisa ser outra pessoa. Você precisa aprender a se comunicar profissionalmente, com confiança e credibilidade. Você conhece alguém que precisa dessas dicas de carreira para poder mandar bem na sua entrevista de emprego? Compartilhe o conteúdo desse vídeo, ela vai te agradecer. A ideia do nosso vídeo é separar em 5 assuntos, linkados entre si. Vamos falar do primeiro: como que devemos preparar o currículo? O currículo não é histórico, é argumento. Você precisa ter um currículo muito objetivo e claro e direcionar para a vaga. Colocar o resumo profissional, quais são os seus objetivos, realmente faz um funil importante para que o avaliador possa entender aonde você quer estar. Sabe quais são as estruturas recomendadas dentro de um currículo? Vou citar alguns pontos muito importantes. Coloque seus dados pessoais, traga seu resumo, coloque a sua experiência com foco em resultados, não nas tarefas. Então diga qual é o seu cargo, sua função, quanto tempo você faz aquelas atribuições, começo e fim, ou seja, organize bem as ideias, porque o currículo é nosso cartão de entrada. Por isso que a gente tem que dedicar um tempo importante a essas questões. Eu tenho um perfil no LinkedIn? Tenho que colocar. Eu tenho que falar das minhas formações e cursos mais relevantes e direcionado para a vaga. Às vezes a gente vai passando por algumas oportunidades e eu preciso preparar um currículo que dê um match com aquela vaga que eu estou analisando. Então o que é importante para o auxiliar financeiro? Eu vou trazer todos os elementos. Se eu tenho coisas do comercial e não faz sentido nenhum com o financeiro, ele pode ficar como uma informação de rodapé, mas eu foco no que precisa. Trago todas as competências que são técnicas, que são comportamentais. Com isso, eu começo a dialogar com o recrutador. Então vejam bem, quais são os pontos que a gente tem que evitar na elaboração do nosso currículo. Não ser muito genérico, não ter textos muito longos, informações que são irrelevantes, que nem fazem nenhum sentido, e ter uma linguagem que seja realmente a sua marca pessoal. Não traz coisa vaga, coisa que é copia e cola. Isso são pontos muito importantes na estrutura de um bom currículo. Pegaram a ideia? O próximo step na nossa jornada fala sobre conhecer o nosso perfil profissional. Já até falei no último vídeo quais são os perfis comportamentais que estão mapeados. Então é muito importante que a gente conheça quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos a desenvolver, de que forma que eu faço para fazer essa evolução contínua. Quando a gente chega lá na entrevista, essas são as perguntas que vocês já fatalmente escutaram do avaliador. A gente tem que trazer o que realmente demonstra a nossa essência, porque não tem só o caminho feliz, só o perfeito. Conheçam primeiro o que vocês são, quais são as suas características e tragam isso à mesa com o recrutador. Em que tipo de ambiente eu performo melhor? Quais são os problemas que eu busco resolver? De que forma que eu trabalho em time? Vocês não pararam para pensar sobre isso? Então construam esse checklist mentalmente para que vocês estejam preparados
para o momento da entrevista. Porque assim como o currículo te traz para a oportunidade, é seu cartão de visita para você começar a namorar com aquela vaga, na entrevista o avaliador vai conhecer você e vai te dar um momento para que você possa trazer os principais elementos. E quando eu me conheço, eu consigo me posicionar melhor com a minha marca pessoal. Então, os motivadores internos, os nossos motivadores externos, que nos trazem a clareza de objetivo, são extremamente importantes para a gente colocar a mesa no processo seletivo. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Como que eu conheço o meu perfil? Não só pelo autoconhecimento, mas pelas nossas relações. Lembra daquele feedback de um líder, de um colega de trabalho, de um resultado entregue no projeto? São elementos importantes, aonde você traz não só a sua visão, mas a visão dos outros sobre o seu trabalho, sobre o seu comportamento, sobre as entregas que são feitas. Então você consegue contar melhor sobre a sua trajetória profissional. Fica essa dica. Isso tudo que eu falei até agora te conecta com o próximo passo, o brand pessoal, que é a sua marca. Então, a coerência do seu currículo tem a ver com o discurso que você traz nessa troca e interação dentro do processo seletivo, do que está destacado no seu LinkedIn. LinkedIn, sim, ele é uma plataforma muito importante para a nossa jornada profissional. E lá a gente tem que sempre descrever os nossos objetivos, nossas experiências, nossos cursos, nossa opinião sobre o mundo corporativo. Isso tem que conversar com coerência. Eu tenho que ter clareza sobre o meu posicionamento profissional, aonde eu estou, aonde eu quero chegar. O que eu vou construir nesse alinhamento de valores da empresa com o que eu tenho de objetivo pessoal? Vai vir essa pergunta. Então pense sobre o que te interessou, o que te fisgou nessa vaga. Uma comunicação muito alinhada com seu objetivo de carreira. O que eu quero a médio e longo prazo, de que forma que eu vou trabalhar algumas questões da minha carreira. Assim como é muito importante estabelecer networking. O LinkedIn é um excelente campo para isso. Em congressos que eu vou, os eventos que eu faço parte, as relações que eu trabalho dentro da empresa, constroem essa marca pessoal. Então se lance com isso também para mostrar quem é você para aquele entrevistador. Uma coisa é muito clara, pessoal. Se você não se posiciona, o mercado te posiciona. E você quer ser visto de que forma? E falando sobre posicionamento, a gente chega bem no momento da entrevista. E nesse passo, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre coisas que são muito importantes. Lembra que eu disse em um dos nossos vídeos que eu ia trazer toda a desmistificação do que tem atrás do RH? O que está ali atrás da mesa? Então a gente vai falar sobre o roteiro de entrevista, para você estar preparado para o momento dessa interlocução. E eu sei que tem receio, a gente está sendo avaliado, temos muitas vontades colocadas ali à mesa e às vezes pode bater uma insegurança, mas é importante que você se prepare. A sua estrutura mental tem que estar preparada. Lembrem de uma dica muito legal, pessoal. Sempre tragam contexto, ação e resultado. A pergunta que é colocada para você, candidato, é sobre a ótica do que você já viveu. Então é muito importante você buscar na sua memória, no seu contexto de trajetória profissional, como isso aconteceu. Um exemplo, me cite um projeto onde era importante você fazer uma entrega em curto prazo de tempo. Conte essa história, tendo contexto, como foi a ação e qual foi o resultado. Só resultados felizes, Michele? Não, por vezes a gente vai ter que contar algo que foi um erro, mas qual foi o aprendizado desse erro? É o gancho muito importante para demonstrar a nossa maturidade profissional. Você também tem que se preparar para perguntas clássicas, falar sobre você, como você se vê, quais são os feedbacks que você já recebeu ao longo da sua vida, pontos fortes, pontos a desenvolver. Voltamos lá para o autoconhecimento. Quais são as experiências mais exitosas, aquelas que não foram tão legais? O que você espera em curto ou médio prazo? Então pensem sobre isso para chegar preparado para esse momento da entrevista. E às vezes ele está ali recortado em 20 minutos, 40 minutos. Então é o seu momento de brilhar. Prepare-se para ela, porque aí sim você vai ter a chave do sucesso. Mas Michele, você não está cansada de falar tanto assim? Só um pouquinho, mentira, adoro esse assunto. Vou dar a última dica de ouro que fala sobre a entrevista. Sempre conecte sua resposta à vaga da empresa. Então conheça essa empresa, conheça essa vaga e faça esse match.
para dizer: eu sou a pessoa certa que você estava esperando. E aí, Victor, conta sobre a sua trajetória profissional. O que conecta com tudo que a gente falou até agora? Bom, eu acredito que o ponto principal aqui que ficou para mim é a minha evolução profissional. É a forma de se comunicar, é a forma de realmente resolver os problemas da empresa e entregar resultado, tudo de forma mais leve e confiável. Conhecendo um pouco do meu perfil, eu me percebi principalmente na evolução da comunicação, onde eu era uma pessoa insegura na minha visão, que realmente não me portava como uma pessoa que poderia entregar mais valor, que era algo que eu almejava naquele momento, apesar de estar no começo. Então é natural a gente estar minimamente limitado no que a gente deve falar, no que a gente deve fazer, por não ter tanto conhecimento técnico para a gente poder demonstrar isso. E hoje eu me considero uma pessoa mais assertiva, uma comunicação bem mais clara. Não é perfeito, pessoal, mas melhorou bastante. E realmente eu consigo atacar o cerne do problema. Eu consigo trazer uma ideia nova, uma solução diferente e mais adequada ao projeto. Enfim, uma forma onde eu consigo ter mais protagonismo da minha própria carreira. E assim, eu me conecto mais às pessoas, porque as pessoas me veem mais confiantes e eu confio mais nelas e no processo. E dentro desse processo, tem a autoconfiança e o apetite a risco. Então aqui é o momento onde você se arrisca realmente e se coloca em posições onde na sua cabeça você não se colocaria há um tempo atrás. Exemplo para vocês. Eu estava no momento onde eu nunca tinha sido líder técnico de uma empresa. E depois de uma oportunidade nova que apareceu, eu fui lá e fiz. Me tornei, passei por todos os desafios, por todos os passos necessários. E isso me trouxe a possibilidade de ir para mais novos projetos, para novos desafios cada vez maiores. E é onde eu estou conseguindo conquistar a minha evolução profissional. E por fim, você precisa se preparar para dar esse próximo passo. Mas como que você vai fazer isso? Bom, não é de peito aberto. Você precisa ter estratégia. Uma estratégia que vai estar alinhada ao que você busca. Pô, Victor, legal, mas como que eu faço isso? Você precisa estudar. Então, estudando e aplicando isso no seu dia a dia, um exemplo aqui, eu tenho um servidor aqui em casa. Então, eu tive que montar esse servidor para eu justamente evoluir no que eu desejo evoluir, que é a parte de inteligência artificial. Na minha área de atuação, uma segunda língua também me destacou. Então eu hoje atuo com o inglês como a minha língua primária dentro do trabalho, e é com ela que eu consegui, querendo ou não, um novo passo na minha carreira. E por fim, tem a questão também de mudar o seu perfil profissional. Eu era um CLT e eu tive que me tornar um PJ para justamente atender as necessidades na parte contratual. Então tudo isso faz com que você tenha que se preparar de uma maneira passo a passo, não é algo do nada, não é algo rápido, vai demorar. Mas se você fazer o passo a passo bem feito, você vai estar se preparando para o próximo nível. Em suma, mostre alinhamento de valores, demonstre clareza de objetivos, apresente resultados concretos, demonstre projetos que você fez e demonstre também os que você teve de erro. Quais foram os seus maiores desafios? Como você contornou esses desafios? Demonstre isso na sua entrevista. Mostre maturidade emocional e profissional. Aqui você mostra seus soft skills, a sua parte soft. E aqui é onde você consegue realmente demonstrar que você vai estar preparado para a alta demanda da sua nova vaga. Competência técnica te coloca na entrevista, mas é o posicionamento que te coloca na vaga. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva, deixe o seu comentário aí embaixo e fale para a gente o seguinte: qual etapa que te trava hoje? A parte do currículo ou do processo seletivo? Para mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal, porque aqui você vai ter carreira com estratégia, consciência e protagonismo.